Então, gente, bom dia para todo mundo. Para quem não me conhece, o meu nome é Rafael. Eu faço parte aqui do grupo de universitários da igreja. E hoje a gente vai terminar uma série de aulas que a gente começou no mês de fevereiro, que é sobre ansiedade. Então, a gente tem falado ao longo de fevereiro maneiras bíblicas de lidar com a ansiedade, de lidar com esse mal do século. E ao longo de tudo isso, a gente tem visto maneiras espirituais. Existem outras maneiras, tem ajuda profissional, tem às vezes ajuda de medicamentos em alguns casos, e tudo isso é ok, mas como discípulos a gente acredita que a gente tem uma ferramenta a mais. Não substitui, mas é a mais, que é usar a nossa fé. E então, hoje a gente vai conversar de algumas situações que causam ansiedade. Então, o título da aula é Estressados, Traumatizados e Envergonhados. Prontos para a aula de hoje? Sim. Então, beleza. Gente, para começar, eu queria compartilhar uma história. Alguns meses atrás a gente teve o Natal. E aí, geralmente, a gente volta, né? Tem a ceia de Natal com a família, com todas as pessoas. E aí eu fui, estava com meus familiares, a gente comeu, se divertiu. E no dia seguinte, eu acordei com uma dor de estômago tremenda. Eu sei que outras pessoas passaram por isso, aconteceu alguma coisa na ceia de Natal. Mas eu acordei com uma dor de barriga muito grande e de passar mal mesmo. Eu fiquei 2, 3 dias de cama, tomando remédio. Foi uma coisa realmente muito forte. E nisso a minha família estava toda se perguntando o que aconteceu. Você precisa descobrir, vai no médico. Alguma coisa que você comeu, foi algo. Dei uma... tô bem já. Vida seguiu. Aí passou algumas semanas, eu voltei para Ribeirão, comecei o meu dia a dia. Marquei um compromisso com um amigo meu. Sentei para ter o compromisso. Senti a minha barriga revirar, corri para o banheiro, comecei a pegar remédio, passei mal a noite inteira de novo. E aí nesse momento que eu virei, acho que eu entendi. Porque depois do Natal, a minha mãe ficou a semana inteira. Foi o queijo que você comeu. A sua tia fez uns queijos na ceia de Natal, você comeu, isso fez sua barriga ficar ruim. Para de comer queijo. E no dia que eu passei mal pela segunda vez, eu comi queijo o dia inteiro. Putz, é isso. Eu não sei se eu ainda tenho que ir no gasto, estou indo atrás, mas eu acho que o ponto é, o que a minha família estava querendo me avisar, era que algo está causando isso que você está passando. E por mais que você saiba lidar, eu sempre tive muita dor de barriga, eu já sei o remédio, eu sei o que fazer, mas se você não for atrás do que está causando isso, vai continuar acontecendo. E da mesma forma, muitas vezes a gente tem ansiedade por coisas que estamos passando, por situações que acontecem, por cenários, e se a gente não lidar com esses cenários, você vai continuar tendo ansiedade. Do mesmo jeito que enquanto eu não parar de comer queijo, eu não vou parar de ter dor de barriga. Uma coisa está ligada à outra. Então hoje a ideia não é necessariamente falar sobre ferramentas que ajudam na ansiedade, mas sobre 3 cenários, 3 situações que podem causar ansiedade. E a gente vai olhar um pouco sobre cada uma delas e falar um pouco de passos práticos de como a gente pode lidar. Então, no caso, é estresse, traumas e vergonhas. Faz sentido isso, igreja? Sim. Então, maravilha. Então, para começar, falar de estresse. Então, quando eu estou falando aqui de estresse, não quero dizer o estresse de ficar bravo, mas é aquele estresse de que você está fazendo muita coisa. E queria fazer uma pergunta para reflexão, principalmente aqui no estado de São Paulo. Quando você pergunta para alguém, ô fulano, tudo bem? Geralmente a pessoa responde algo parecido. Não, tá tudo bem, eu só estou muito cansado. Não, tá tudo em ordem, mas é que eu estou com muita coisa para fazer, muita coisa em casa. Isso é o estresse que vem de a gente estar sobrecarregado, ou estar em burnout, ou fazer várias e várias coisas. E é algo que tem sido cada vez mais comum, pelo menos hoje aqui no estado de São Paulo. É muito raro perguntar para um amigo, ô fulano, você está bem? A pessoa sempre fala, não, eu estou bem, só meio cansado, muita coisa, tem alguma coisa para fazer. E eu acho interessante isso. Essa palavra estresse, de a gente estar estressado, não sei se vocês sabem de onde ela vem. Essa palavra estresse, ela na verdade originalmente falava de algo que acontece fisicamente. Então, ou seja, um objeto sofria estresse. Os livros de física falariam sobre isso. Que o objeto está sendo estressado, ele está sofrendo estresse quando ele está sendo pressionado. Essa era a ideia de estresse. A gente começou a aplicar para a nossa vida. A gente fala de estar estressado porque a gente está se sentindo muito pressionado, porque tem muita coisa acontecendo com a gente. E a gente normalizou. Normalizou de uma maneira que às vezes você vai ver pessoas de outros estados do Brasil, a pessoa é mais tranquila, mais leve,
E às vezes a gente julga, nossa, fulano não faz nada, fulano está muito quieto, tem que trabalhar, não está fazendo nada. Porque a gente normalizou o estar estressados. Virou normal. Então, se a gente normalizou estar estressado, é natural que está normalizado a gente ter ansiedade. Porque o estresse é uma fonte de ansiedade. Não é a única fonte. O estresse não traz só a ansiedade, mas ele traz, porque no estresse você fica como? Sem saber o que vai acontecer. Eu tenho muita coisa para fazer, e se eu não conseguir fazer, e se eu não conseguir dormir, e se ficar mal feito, e se. Então, é uma aula sobre ansiedade. Mas a gente precisa conversar sobre o estresse. Porque talvez para algumas pessoas que estão me ouvindo, essa é a fonte de ansiedade que você mais tem que lidar no seu dia a dia. É o estresse que você tem passado, são as coisas que têm acontecido na sua vida. Faz sentido isso? Então eu queria compartilhar uma história de quando Jesus interagiu com uma pessoa que estava estressada. É uma história bem famosa. Está lá em Lucas 10, vai estar escrito aqui a partir do 38. Então eu vou ler para a gente ir conversando. Fala, Jesus e os seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado. Ali, uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, a sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: o Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo esse trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e essa ninguém vai tomar dela. Então a gente vê aqui essa situação. Jesus vai na casa de duas amigas, elas recebem Jesus e os discípulos. Uma senta para ouvir Jesus e a outra, que é Marta, ela está preocupada, está agitada, está limpando a casa, tem que passar um pano, tem que pegar comida, tem que fazer um suco, cortar um pão. E a irmã não está ajudando ela, começa a ficar cada vez mais estressada e ela cobra Jesus. Pô, essa mulher não está trabalhando, bota ela para trabalhar, fazendo nada. E Jesus repreende, mas ele repreende Marta, não a irmã. Ele repreende Marta. E olha que interessante, fala: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas. Para quem veio nas outras aulas que a gente tem falado de ansiedade, essa palavra preocupada, no grego original, estava escrito merina. Merina é a palavra que é ansiedade no grego. Pode se traduzir para preocupação ou ansiedade, está na mesma. Então eu poderia dizer: Marta, você está agitada e ansiosa com muitas coisas. Então, Jesus, ele repreende Marta. Não porque ele não se importava com ela, não porque ele não se importava que ela não estava bem, mas porque ele entendia que tinha algo a mais, tinha uma preocupação maior, que era ver o coração de Marta. Porque olha isso, Jesus veio para a casa dela, o Senhor dela, o Deus vivo, e ela não tem tempo. Ela tem que limpar a casa, tem que fazer comida, tem que passar um pano, e ela não presta atenção de tanta coisa que ela tem que fazer. Não, porque eu tenho que limpar, eu tenho que pegar comida, eu tenho que agitar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que. Não é eu posso, eu tenho que. E isso gera ansiedade. E se não ficar bom? E se Jesus não gostar? E se ele achar que a minha casa está suja? E se? Marta, você está agitada e ansiosa com muitas coisas. E essa passagem a gente lê várias vezes. E é fácil julgar Marta, mas muitas vezes a gente é que nem ela. Muitas vezes a gente chama Jesus para a nossa casa, a gente chama Jesus para a nossa vida, e a gente não tem tempo para ele. A gente não prioriza o nosso relacionamento com Deus, relacionamento com Jesus, porque a gente tem que trabalhar, a gente tem que ir para a faculdade, a gente tem que limpar a casa, a gente tem que ver a mãe, a gente tem que. E a gente não passa tempo com Jesus. E isso é muito complicado, porque a gente não fica com Jesus, a gente não dá prioridade para ele nas nossas vidas. E a gente compra essa mentira, a gente tem que fazer todas essas coisas, e a gente começa a viver rotinas que não são sustentáveis. Eu quero dizer com isso, você vive uma rotina em que você está fazendo várias coisas, e isso não é sustentável, você não consegue se manter nessa rotina para sempre. Vai conseguir ficar um tempo nela. Porque você pega várias coisas, alguém do trabalho te pede, alguém na igreja pede, a sua mãe pede, tem isso, e você tem que fazer, e chega uma hora que acontece de duas uma. Ou você não vai fazer tudo que te pediram para fazer, e vai deixar alguém magoado, porque você falou para fazer. Ou na variação, você vai fazer mal feito, porque era muita coisa para fazer, não deu para focar em tudo que você fez mal feito. Ou você até vai conseguir fazer tudo,
Mas aí você vai cair morto na sua cama e vai ficar 3 semanas, 1 mês sem querer fazer nada, porque você está num ritmo que não é sustentável. Mas a gente fica nisso, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que. Marta estava assim, eu preciso limpar a casa, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. E Jesus repreende ela. Você está preocupada e agitada com muitas coisas, mas uma é necessária. A sua irmã escolheu a necessária. Ela teve uma prioridade certa na vida. Maria sentou e ficou com Jesus, para ouvir dele, aprender com ele, aprender com os discípulos. Eu vou fazer isso agora, porque Jesus está comigo. Tem um monte de coisa para fazer na casa, eu faço depois, se der. Se não der, essa é a minha prioridade. Jesus ele chama, tenha uma prioridade. Uma coisa é necessária. Maria escolheu a coisa certa. Você não. Então, se a gente quer lidar com o estresse na nossa vida, a gente precisa ter prioridades. Como discípulos de Jesus, a nossa maior prioridade é nosso relacionamento com Deus. Na própria passagem que abriu todas essas aulas de ansiedade que a gente tem falado, o Sermão da Montanha, Jesus termina falando, não fiquem preocupados com isso, com aquilo, mas busquem o reino de Deus em primeiro lugar. Então a nossa prioridade, assim como Maria, devia ser o reino de Deus. Essa é a minha prioridade, no dia, na semana, no mês. E depois, tem várias outras coisas para fazer. Aí eu não vou dizer. Cada um tem que ver quais são as prioridades. Tem casa, tem família, tem filho, tem namorada. Mas tenham prioridades. E mais do que isso, para a gente conseguir lidar de verdade com o estresse nas nossas vidas, a gente precisa de limites. Tenham limites na rotina. Porque senão a gente vai começar a pegar várias coisas, vai entrar em algo insustentável, vai gerar estresse, vai gerar ansiedade. A gente precisa pôr limites. Talvez tem coisas que você quer muito fazer e vai ter que não fazer, pelo menos por hora. Talvez tem coisas que as pessoas estão pedindo para você fazer e vai ter que pôr limites. Não, eu não consigo fazer isso agora. Ter esse passo de humildade, ter limites na nossa rotina, para poder priorizar a Deus e poder controlar o nosso estresse. Isso é muito importante. E deve ter alguém que está me ouvindo aqui, essa é a sua dificuldade. A gente tem falado de várias coisas de ansiedade, mas é aqui, é no estresse. Talvez essa seja a passagem mais importante de todas essas aulas. É o estresse, não é todas as outras. E trabalhe isso. Se você não lidar com o estresse na sua vida, você vai continuar tendo ansiedade. Porque isso pode estar causando. Tenham limites na rotina e tenham prioridades. Para que a gente possa ser exortado como Maria e não repreendido como Marta. Faz sentido isso, igreja? Amém. Bom, então agora a gente tem o próximo. São traumas. Então, definindo o que é traumas. Quando a gente está falando de traumas, são experiências que a gente passa na nossa vida. Todo mundo aqui já viveu várias coisas na vida, alguns mais, alguns menos. E a gente passa por situações, por momentos que são traumáticos, por momentos que algo acontece com a gente e a gente sofre, a gente perde alguma coisa. E esses momentos ficam com a gente. E eu trouxe essa imagem desse guaxinim, né, que ele está preso, porque muitas vezes o trauma é assim com a gente. Isso aconteceu no passado, não é legal o que aconteceu com vocês, comigo, mas a gente fica preso no trauma e carrega ele com a gente. A gente não deixa para trás coisas que aconteceram e que talvez foram horríveis mesmo. Pode ter passado por problemas financeiros, por desemprego, divórcio dos pais, rejeição, talvez alguma violência física, talvez um abuso. Várias coisas podem gerar traumas e isso afeta a gente, faz parte da história de muitas pessoas. E a gente continua com isso, carrega o trauma, fica preso nele. E isso muitas vezes traz ansiedade. Na verdade, a maioria dos pesquisadores sobre o tema afirmam que experiências traumáticas do passado é o que mais causa a ansiedade. E se não for a ansiedade pelo aquele trauma em particular, você não lidar com o trauma te deixa mais propício a ter ansiedade. Então, é uma aula sobre ansiedade, mas não tem como não falar de traumas, porque eles podem causar ansiedade na gente. E coisas acontecem, não vou pra gente esquecer que elas aconteceram, mas a gente precisa ir para frente. Na Bíblia, em Efésios, o autor ele fala: livrem-se de toda a amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade.
E muitas vezes quando a gente tem traumas, acontece isso. A gente fica amargo, a gente fica indignado, fica irado. E fala, livrem-se de todas essas coisas, deixem para trás. Não continuem a carregar essa amargura, indignação, ira, calúnia, maldade. Livrem-se de toda a amargura. E em outra passagem, em Hebreus, fala, tomem cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus e para que nenhuma raiz de amargura, ao brotar, cause perturbação e contamine muitos. Então, já tome cuidado para que nenhuma raiz de amargura, nenhuma amargura que está no seu coração, ao brotar, você deixar ela ali, vai causar perturbações. E uma delas pode ser a ansiedade. Muitas vezes os traumas geram ansiedades. Na semana passada eu comentei bastante de experiências traumáticas que eu tive quando eu estava na faculdade. Eu tive várias experiências de trauma com namoradas, com amigas. E isso fez que quando eu estivesse em outro ambiente, onde tinham mulheres, eu tivesse ansiedade. Porque o trauma não estava resolvido. Então eu via as pessoas, isso me dava gatilho, isso me dava crise. Não que as pessoas estavam fazendo algo de errado, mas porque eu não tinha realmente lidado com o meu trauma. Isso me causava vários problemas. Dentre eles, a ansiedade era um deles. E quando a gente fala de traumas, eu estou falando muito de situações que acontecem com outras pessoas. Nem todo trauma é por conta de outra pessoa, mas a maioria é. A maioria é relacionada com alguém que fez algo pra gente. Alguém que pecou e isso afeta a nossa vida. Então eu queria tirar um tempo para vocês refletirem em algumas perguntas. Não precisa falar em voz alta, mas refletir. Tem alguém que você torce para falhar em algo? Ou que você quer ver sofrer? Mesmo que seja aquela uma parte pequenininha de você, escondida, mas que quer ver alguém sofrer. Tem alguém que você evita por causa de algo que aconteceu entre vocês? Tem alguém cujo nome, quando falado, te faz sentir raiva ou ressentimento? Tem alguém que você não está disposto a conviver com até que ele ou ela te peça perdão? Não precisa falar, mas reflitam se tem. Tem alguma pessoa, quando vocês lembram dela, te dá raiva, faz você ressentir o que estava acontecendo? Alguém que você não quer perto, alguém que fez algo para você no passado, que te traumatizou? E essas coisas começam a acontecer. Ouvir o nome da pessoa não te faz bem. E às vezes é um familiar. E ouvir o nome da pessoa não te faz bem. Você não quer estar perto da pessoa. Você começa a parar de estar perto do convívio de família porque não te faz bem estar perto dessa pessoa. Eu já vi isso na minha família. E é bem triste. Bem triste. E eu acho, falando todas essas perguntas, a verdade é que todas elas são variações de uma pergunta que é: tem alguém que você ainda não perdoou? Tem alguém que fez algo com você, talvez no passado próximo, quando você era pequena, que você ainda não perdoou? Esse é um ponto importante. Nem todo trauma se resolve só perdoando. Alguns traumas mais profundos vai precisar, talvez, de ajuda profissional. Mas sempre passa de alguma forma sobre o perdão. Então eu queria falar um pouco sobre perdão. Lá em Efésios, depois que o autor fala, livrem-se de toda amargura, ira, calúnia, maldade, ele completa: sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo. Livrem-se de todas essas coisas que aconteceram. E sejam bondosos, perdoem uns aos outros. O perdão é algo muito fundamental para lidar com os traumas. Nem sempre é só isso que precisa, mas sempre precisa lidar com o perdão, de alguma forma. Todas essas aulas que eu tenho feito, elas são baseadas no livro de um pastor que ensinou sobre ansiedade. E no livro ele comenta, eu queria trazer essa história, que várias vezes, toda vez na verdade, que algum casal vai falar com esse pastor, para que casem eles, a primeira pergunta que o pastor faz: tem alguém na sua vida que você não perdoa? Porque se tiver, eu não vou fazer o casamento até você perdoar. Não estou falando que a gente tem que fazer isso, é o que aquele pastor fazia, mas tem algo interessante. Se você não resolveu isso, eu não vou dar prosseguimento. Resolva primeiro. Porque se você não conseguiu perdoar algo que está para trás,
você continua carregando alguma coisa, alguma amargura, alguma mágoa, alguma ira, e isso vai afetar, essa bomba vai explodir em algum momento, se você ainda não lidou. E ainda mais, se você não conseguiu perdoar, quem diz que você vai conseguir perdoar novas coisas que acontecem? Então você vai começar a colecionar traumas. Nesse contexto que eu falava de casamento, você vai estar muito intimamente com uma pessoa, namoro, casamento, que vai machucar, seja intencionalmente ou não, porque somos pecadores. E se você não aprende a perdoar, você vai começar a colecionar traumas, vai começar a se acionar e vai começar a aparecer em vários lugares. Como eu falei, por eu não conseguir lidar com um trauma, com meninas em outro ambiente, eu era acionado constantemente por meninas que não tinham nada a ver, porque não tinha sido lidado. Então, se a gente não perdoa, se a gente não trabalha com isso, além de ter ansiedade, na verdade, por conta da ansiedade, e se isso acontecer de novo? E se essa pessoa me machucar igual? E se eu passar por essa situação de novo? E se for semelhante? E isso vai começar a minar a nossa habilidade de ter relacionamento com as pessoas. Pode ser no trabalho, você teve algum trauma no ambiente de trabalho e não lidou, e agora em algum ambiente de trabalho é difícil. Mas pode ser relacionamento de amizade, de namoro, de casamento. Se não lida com o trauma, vai ter muita dificuldade de ter relacionamentos profundos. Porque alguma hora a bomba vai explodir. Alguma hora vai acionar. E muitas vezes a ansiedade vem junto. Não é a única coisa, mas vem junto. E um passo é perdoar. Aprender a perdoar. Eu queria poder ficar até 3 da tarde falando sobre perdão, mas eu tenho um horário. Mas, basicamente, quando a gente fala de perdoar, a gente está falando de reconhecer que você tem um direito de retaliação. Essa pessoa fez algo para você. E você tem direito de revidar. Mas eu estou escolhendo abrir mão desse direito. Deixar para Deus. Isso é o perdão. Eu tenho o direito de retaliar. Mas eu estou escolhendo não. Se você tem essa dificuldade, trabalhe nisso. Talvez tenha alguém que está me ouvindo que aqui é a sua maior dificuldade. Não é estresse, estresse está tudo bem. Mas aqui na questão de trauma, de coisas que te afetam até hoje, trabalhe nisso. Trabalhe no perdão. Se é difícil, peça ajuda. Peça ajuda para quem te chamou aqui, peça ajuda para um amigo. Trabalhe, seja intencional. Porque enquanto não lidar com esses traumas, vai continuar tendo ansiedade. E tem várias ferramentas que vão ajudar a lidar, mas você vai sempre ter. Então, se essa é uma dificuldade, lidem. Sejam intencionais. E a última coisa sobre esse tópico que eu queria falar, né, sobre essa imagem, que é uma coisa interessante, como eu falei, né, a gente vê esse guaxinim preso, e simboliza muita ansiedade, mas é um pouco além. O guaxinim, para quem não sabe, ele é um animal que ele gosta muito de pegar coisas que brilham. Ele é um colecionador. Então, ele vai numa fazenda e ele começa a roubar várias coisas. Então, essa armadilha, ela funciona de uma maneira muito simples. Você coloca um objeto que chama atenção dentro, e você tem um buraco muito pequeno. O que acontece? O guaxinim, ele coloca a mão. Quando ele pega o objeto, ele não consegue tirar. Porque o espaço é pequeno o suficiente para ele pôr a mão. Mas quando ele abre a mão e pega algo, ele não consegue tirar. Só que o guaxinim não entende que é por isso. Então ele fica ali sem conseguir tirar, segurando o negócio, até ele perder todas as forças, até ele ficar cansado, e no outro dia chegar o fazendeiro para matar o bicho. Ele fica a noite inteira ali, sendo que o que ele precisava fazer é soltar. Se ele soltasse o objeto, ele consegue tirar a mão. E muitas vezes a gente passa por essa imagem. A gente está segurando várias coisas, levando traumas, a gente não consegue lidar com eles, está fazendo mal. E na verdade a gente tem que fazer é soltar eles. Deixar eles para trás. É simples assim. Fazer é difícil, mas é simples assim. Então reflitam, o que vocês têm segurado, tem deixado vocês presos? E vocês estão dispostos a lidar com essas coisas? Faz sentido isso? Sim? Sim. Então, indo agora para o terceiro ponto, vergonha. Então, vergonha é mais autoexplicativo, mas você sente vergonha quando algo acontece com você, ou alguma coisa que você fez que você se arrepende, e você tem medo, tem receio de como as pessoas vão reagir, e você sente vergonha. É simples assim. E uma coisa que é importante ver é que muitas vezes a vergonha traz ansiedade também. Porque a vergonha nada mais é do que você estar com receio do que vai acontecer. E se as pessoas descobrirem?
E se as pessoas me tratarem diferente por conta disso? E se as coisas mudarem? E se me verem de uma forma diferente? A ansiedade trabalha por trás da vergonha. Então muitas vezes você está ansioso e é porque tem algo acontecendo. Está envergonhado de alguma coisa. Quando a gente está envergonhado, a gente tenta esconder, e a gente fica refletindo nisso e fica ansioso com isso. E a verdade é que esse não era o plano. A intenção de Deus não era que a gente sofresse com essas ansiedades, com essas vergonhas. Queria ler uma passagem, está lá em Gênesis, quando conta da criação do homem, a história de Adão e Eva. Bom, para quem não sabe, a história diz que Deus criou Adão e Eva, e eventualmente eles comeram do fruto que trouxe pecado. E, olhando aqui, Gênesis 3, a partir do versículo 6 até o 10, diz assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. E aí continuando. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Aqui a gente vê essa passagem que fala de como surgiu o pecado. E dentre várias coisas que surgiram, surgiu a vergonha. Até então, antes de tudo isso, não tinha vergonha. O homem e a mulher andavam nus, andavam em relação perfeita com Deus. Quando começa a ter pecado, uma das coisas que vem é a vergonha. Eles vêm uns aos outros, ficam envergonhados e se cobrem. Eles veem que Deus está vindo, eles ficam envergonhados, com medo e fogem. E isso começa a acontecer. E muitas vezes a gente faz isso também. Acontece algo que a gente está envergonhado, algo que a gente fez, algo que a gente é, algo que aconteceu, e a gente tem vergonha, a gente tem ansiedade do que as pessoas vão achar, do que Deus vai achar, e a gente se esconde. A gente não fala, a gente guarda esse segredo. Isso muitas vezes afeta as nossas relações, e muitas vezes afeta a relação com Deus também. Quantas vezes aconteceu alguma coisa, você cometeu algum pecado, e a vergonha de ter cometido isso te afastar de Deus, de você achar que você não é digno, você achar que não faz sentido, e você se afasta dele por conta da vergonha, e que tem uma ansiedade por trás. Mas isso não pode ser, mas e se? A gente se afasta de Deus, a gente se afasta das pessoas, a gente tenta esconder ao máximo o que está acontecendo, e isso é uma tragédia dupla. Primeiro é uma tragédia porque se esconder, não falar, não ajuda em nada, porque você só vai ficar mais ansioso, porque você não está falando com ninguém, você está pensando na situação, o tempo está passando, você vai cada vez mais meditar nesses pensamentos, meditar no que está te causando ansiedade, então vai começar a crescer cada vez mais. Se esconder não ajuda, mas é um instinto que quase todo mundo tem. Quando algo acontece que a gente está envergonhado, a gente se esconde, a gente não fala. E também é uma tragédia, porque quando a gente vê aqui na história, eles fugiam de Deus por conta do pecado. Mas na verdade eles tinham que correr para Deus. Deus era quem podia ajudar eles. Então ao invés de ir para o lado que pode ajudar a lidar com essa vergonha, ajudar a lidar com o pecado, eles fogem para o outro lado. A gente faz muitas vezes isso. Mas para poder lidar, esconder não vai ajudar nada. O que ajuda é estar perto de Deus. E nisso tem também uma passagem lá em Tiago, onde Tiago fala sobre os pecados, quando vocês cometem pecados ou não, como lidar, como Jesus entra nessa equação. E ele termina falando, em Tiago 5,16: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então o que ele fala aqui é: confessem, falem sobre o que está acontecendo, amigos, e orem, falem com Deus para serem curados, para poder começar a lidar com o pecado e também lidar com a vergonha, com a ansiedade que tem por trás. Porque enquanto está só na sua cabeça e você está pensando naquilo,
a vergonha só começa a aumentar, começa a parecer um monstro enorme. Quando a gente confessa, a gente começa a tirar o poder dessas coisas. Eu já vi isso na minha vida. Teve momentos que caí em pecado e eu fiquei envergonhado, porque não era a primeira vez. E eu não queria falar para ninguém, nossa, de novo eu caí no pecado, não dá. E eu não falava, e o meu amigo mais próximo, que mais me ajudava nessas questões espirituais, não vou falar para ele, porque como ele vai pensar de mim, ele já me ajudou tanto. E a vergonha ia aumentando, eu já começava a ficar ansioso de sentar para conversar com esse amigo, começava a ficar ansioso com as coisas. E aí até que eventualmente amigas minhas me viram, Rafa, eu não sei o que está acontecendo, mas confessa. Não precisa ser para mim, mas confessa. E aí eventualmente criei coragem, confessei o que estava acontecendo, um amigo meu, um homem de Deus, e não fui julgado. Ele olhou, nossa, sinto muito por isso. Vamos orar junto, vou te ajudar. E toda essa vergonha que está enorme na sua cabeça começa a se dissipar. Então tem coisas com vergonha, e talvez esse seja o ponto que mais está te dando ansiedade nessa semana, talvez. A vergonha de alguma coisa, medo que as pessoas descubram. E o jeito de resolver é simples. Confessem. Não para mim. Confessem para alguém de Deus, um amigo, uma pessoa próxima. Mas falem o que está acontecendo. Não deixa essa vergonha, não deixa essa ansiedade ficar dentro do seu coração. Deixar isso mexer com a sua cabeça. Você começar a ter medo do que as pessoas vão achar. Confessem. Falem com as pessoas. E se alguém confessar algo para você, ore pela pessoa. Não é para julgar a pessoa, é orar por ela, ajudar ela a ser curada. Porque todos somos pecadores, todos nós. E Deus fala, a maneira não é fugir. Jesus não esperou nós sermos santos para Ele vir, Ele veio até nós. E a gente tem que ir até Ele e confessar. Eu sei que para algumas pessoas, ao longo de tudo isso que eu fui falando, tem alguma coisa na sua cabeça, alguma coisa que aconteceu, coisa que você fez, está com medo de falar, fundo do meu coração. Confessa. Confessa. Não para ser julgado, para ser curado. Faz sentido isso, igreja? Sim. Bom. Então, para resumir o que a gente conversou hoje, a gente trouxe três situações que a gente pode ter. Viver estressado, carregar traumas, se esconder por vergonha. Mas a gente pode escolher não viver dessa forma. Ao invés de viver estressado, a gente pode escolher ter prioridades e limites. Ao invés de carregar traumas, a gente pode escolher liberar o perdão, por mais difícil que seja. Ao invés de se esconder por vergonha, a gente pode escolher confessar, ser curado disso que está no nosso coração. E a gente vê essas coisas, e eu queria lembrar, e comentar, na verdade, para quem não estava aqui. Quando a gente começou a falar sobre ansiedade, a gente falou muito sobre os ensinamentos de Jesus, quando ele ensina no Sermão na Montanha, e ele falava que se você não confia em Deus, você está ansioso por essas coisas, homens de pouca fé. Jesus fala, parecia ligar a fé à sua ansiedade. E a gente conversou lá atrás, quem estava aqui deve lembrar, sobre uma fé fraca e uma fé forte. Então, uma fé enfraquecida não vai conseguir lidar mesmo com as menores questões de ansiedade. E uma fé fortalecida, mesmo com grandes problemas acontecendo, vai conseguir se apoiar em Deus. E a gente falou isso lá atrás, e desde então a gente tem falado sobre passos de fé, maneiras de fortalecer a nossa fé. E na verdade tudo que a gente tem falado é sobre fé. Porque precisa de fé para pôr limites na nossa vida, para priorizar o reino de Deus em primeiro lugar. Precisa de fé, é um passo de fé. A gente precisa de fé para liberar perdão, deixar o nosso desejo de retaliar para Deus, é um passo de fé. A gente precisa de fé para confessar o que a gente não quer que ninguém saiba, para a gente ter fé, isso vai curar. Tudo isso são passos de fé. Na verdade, tudo que a gente tem conversado são passos de fé. Eu queria dar uma recapitulada, para quem não estava aqui e viu as outras coisas, peço que depois vão atrás. Mas tudo que a gente falou é um passo de fé. Precisa ter fé para ir atrás do que realmente está te causando ansiedade. De ler as Escrituras, ler as promessas de Deus e acreditar nelas. Isso é um passo de fé. Precisa ter fé para a gente poder orar. Orar para Deus de tudo que está afetando a gente. De acreditar no reino de Deus. Ter fé que o que a gente precisa é o reino de Deus.
Isso é um passo de fé. A gente precisa de fé para entrar em boas linhas de raciocínio. É tudo um passo de fé. A gente precisa ter fé para se alegrar sempre no Senhor. Precisa ter fé para dar graças em todas as circunstâncias. Precisa de fé para lembrar que Deus cuida sobre todas as coisas, olhar numa visão espiritual. Tudo isso são passos de fé. Tudo isso que a gente tem conversado é sobre fé. E então agora, queria que vocês refletissem. Vocês têm conseguido dar esses passos de fé? Vocês tentaram dar passos de fé? Vocês têm visto nessa área de ansiedade a sua fé se fortalecer? Ou manter do jeito que está? Ou enfraquecer? Como eu falei, tudo isso veio do que o Jesus falou no Sermão da Montanha. A gente viu várias outras passagens, mas a base é essa. E aquele sermão, Jesus ele termina falando algo muito interessante. O que ele diz: portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Ele traz essa imagem de construir a casa na areia. Você faz a base na areia e vai começar a vir os problemas da vida, as dificuldades, e a casa vai cair. Mas se você constrói na rocha, pode vir as mesmas dificuldades, pode vir até dificuldades maiores, e a casa se mantém. Vocês têm construído na areia ou na rocha? Vocês têm ouvido várias coisas. Vocês têm praticado? Vocês têm sido prudentes em lidar com a ansiedade? Ou insensatos? Para quem tem conseguido praticar, eu quero incentivar a continuar fazendo. Aí atrás, dar esses passos de fé, para você ver a sua fé se fortalecendo cada vez mais e lidando, porque a ansiedade não é o que você lida uma vez e vai embora. Você vai lidar, vai aparecer outra situação. Eu queria encorajar a ter perseverança, a persistir, a dar esses passos de fé, a usar essas ferramentas. Essas são só algumas, tem várias outras. Mas colocar, ir atrás. Não só ouvir as palavras de Jesus. Não são minhas, não são de outro pregador, os ensinamentos de Jesus. E praticar eles. E pouco a pouco, vocês vão estar construindo na rocha. E se você ouviu todas essas palavras sobre ansiedade e não as praticou, o que vocês estão esperando? Reflitam nessas coisas. Eu vou passar a